Quando a gente está prestes a fazer uma coisa nova, uma coisa que a gente nunca fez, a gente fica animado, né, empolgado, mas ao mesmo tempo vem aquela sensação de incapacidade, de insegurança, uma ansiedade até, e surge a dúvida na nossa cabeça. Será que eu vou dar conta de fazer isso? É isso que acontece quando a gente vai sair da casa dos nossos pais. E essa dúvida que surge na nossa cabeça pode gerar sofrimento mesmo no nosso dia a dia, né? Atrapalhar a gente a trabalhar, atrapalhar os nossos relacionamentos e por aí vai. Já faz alguns anos que eu saí da casa dos meus pais. E depois disso eu já fiz algumas coisas novas. Comecei a morar sozinho, saí da casa que eu estava morando sozinho para morar com a Adria. E todos esses acontecimentos me fez entender como manter a cabeça no lugar, como me preparar psicologicamente para uma mudança. E é isso que eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Meu pai costuma dizer que quando eu tinha lá os 14 anos, eu já falava de sair da casa deles e me mudar para a capital. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu finalmente tomei a decisão de fazer isso de verdade. Eu acreditava que a banda que eu fazia parte na época só ia acontecer de verdade, só ia virar meu sustento se eu viesse para São Paulo, capital. E quando eu tomei essa decisão, minha cabeça começou a se encher de dúvida, né? Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu vou conseguir alcançar o objetivo que eu tenho com a banda? E se eu passar fome? E se eu for roubado? E se eu me perder lá na cidade? Era tanta dúvida que estava surgindo na minha cabeça que a coisa estava quase virando uma bola de neve e me paralisando de fazer mesmo a decisão que eu tinha tomado. Pois bem, eu consegui superar esse terror psicológico e hoje, como vocês podem ver, né, anos mais tarde, eu tô aqui em São Paulo contando essa história para vocês. Uma das coisas que me fez passar por isso foi entender principalmente que o mundo psicológico não é descolado do mundo físico. Muitas vezes a gente pensa nessa coisa de tipo, minha cabeça, ela vive num lugar e o mundo físico, o mundo material, tá em outro, vamos dizer assim. Quase como se a gente fosse uma pessoa na nossa cabeça e outra no nosso mundo físico. Às vezes a gente pensa que o que passa na nossa cabeça está sendo criado do nada, mas quando a gente começa a observar o que a gente está fazendo no mundo físico mesmo, a gente até consegue perceber de onde vêm certas inseguranças e medos. Um fator que ajuda muito nessas inseguranças, na vontade de fazer alguma coisa, na coragem de tomar atitude, é a própria alimentação. Quando a gente é jovem, e não é regra aqui, tá? Mas muitas vezes a gente opta por comer o que é mais gostoso e não o que é mais saudável. Eu bebia cerveja pra caramba, comia lanche pra caramba. Eu optava pelo mais gostoso sempre, né? Não ligava tanto. E o nosso corpo não sente tanto porque a gente é jovem, a gente tem essa energia jovial. Porém, a gente acaba ficando desnutrido mesmo comendo bastante coisa, que não tem os nutrientes necessários para o nosso corpo funcionar. Quando você começa a se alimentar direito, pôr todos os nutrientes no seu corpo, você começa a se sentir mais feliz, mais alegre, mais disposto, mais animado para fazer as coisas, você tem mais motivação para fazer as coisas. A alimentação é muito importante. E se você não entende nada de alimentação, é melhor procurar um canal de nutricionista aqui no YouTube, que eles vão poder te ajudar melhor que eu. A alimentação é algo que você pode mudar já para você começar a ter um psicológico mais forte para enfrentar mudanças na sua vida. Outra coisa que você pode começar a trabalhar já é o seu sono. E isso não é só aquele clássico que a gente já sabe, dormir 8 horas por noite. Mas o nosso corpo tem um negócio que chama ciclo circadiano. Que é o que esse ciclo circadiano? É basicamente o ajuste que o nosso corpo, nosso cérebro faz diante da luz do dia e a escuridão da noite. O nosso corpo foi feito para dormir durante a noite e estar acordado durante o dia. É por isso que muitos trabalhos que o pessoal pega, né, que tem que virar à noite, pagam um adicional noturno, porque faz mal para a sua saúde, faz mal para a sua cabeça. Então ajustar o ciclo circadiano quer dizer você dormir 8 horas por noite, pelo menos, e dormir durante a noite e acordar de manhã. Como diria o próprio Jordan Peterson, acordar pelo menos até às 7 da manhã. Ah, Gustavo, mas 8 horas por dia? 8 horas por dia é o que o pessoal chegou num consenso ali, que é a média, pode ser mais ou pode ser um pouco menos,
que a gente precisa para ter 4 ciclos de REM, que eles chamam, né? Que é, em inglês, a sigla significa movimento rápido dos olhos, que é basicamente quando a gente entra em sono profundo e vai para o sono mais leve. Os 4 ciclos é o que a gente precisa para descansar por completo. Durante a noite, tudo escuro, em silêncio, se possível, e você vai perceber que a melhora do seu sono vai te deixar menos irritado, mais sociável. Você estando mais sociável, você vai conversar com mais pessoas, você vai ter mais oportunidades, você vai ter um rosto melhor, uma aparência melhor. E isso tudo vai influenciando também no seu psicológico, para você estar mais preparado para fazer as coisas, para mudar da casa dos seus pais, para enfrentar adversidades e por aí vai. Eu sei que até agora parece só coisa óbvia que eu estou falando aqui. E eu sei que provavelmente você está falando, pô, isso eu já sei. Você já sabe, mas você faz? Para realmente e pensa na sua alimentação. Se precisar, escreve. O que você está comendo de manhã? O que você está comendo à tarde? O que você está comendo entre as refeições? Quanto de açúcar você consome? Quanto de água você está bebendo? Põe tudo no papel. Sono a mesma coisa. Quando você começar a praticar, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Quando eu estava para sair da casa dos meus pais, eu tinha essa insegurança de se eu conseguiria dinheiro. Lá na minha cidade eu já ganhava um dinheirinho com a banda, mas eu não sabia se eu conseguiria ganhar esse mesmo dinheiro aqui em uma outra cidade, em um outro lugar, com outros costumes, né? Não conhecia nada. Eu já tinha em mente que eu teria que arrumar um trabalho, porém aqui é outra cidade, aqui é a capital. Então eu não sabia se eu ia conseguir arrumar um trabalho logo que eu chegasse aqui. Ainda mais porque eu não tinha feito muita coisa ainda na vida. Eu tinha pulado de galho em galho, trabalhei na banca de luvas, depois eu fiquei um tempo como vendedor, mas eu não era realmente bom em nada. Eu não tinha uma profissão a seguir. Mas, graças a Deus, a gente vive num país em desenvolvimento e tem muita empresa gigante que dá emprego para esses jovens como eu, né? Tinha 18 anos, procurando, entre aspas, meu primeiro emprego, mesmo que não fosse. Então tinha bastante oportunidade nos empregos mais de base. E foi exatamente nesse tipo de emprego que eu fui buscar oportunidade. Foi assim que eu consegui o telemarketing. Felizmente deu tudo certo, o tempo passou e hoje eu vejo que naquela época eu poderia ter feito algumas coisas que me daria mais segurança a longo prazo. Não necessariamente teria mudado de primeira o tipo de trabalho que eu tinha, mas com certeza minha vida ficaria mais fácil no médio e longo prazo se eu soubesse o que eu sei hoje. E vamos dizer que são 2 grandes áreas. Você vai buscar conhecimento técnico em uma parte específica de alguma coisa que você quer fazer, tanto conhecimento teórico quanto você vai dar um jeito de colocar esse conhecimento teórico em prática. Vou te dar um exemplo aqui numa faculdade, vai. Se você entrar numa faculdade de advocacia, por exemplo, eles vão te ensinar toda a teoria lá na faculdade e vão te colocar num curso, num estágio, que você vai aprender a treinar aquilo, vai pôr em prática, né, aquelas técnicas que você está aprendendo. Você vai começar por baixo, mas se você for se desenvolvendo ali, você acaba subindo numa empresa ou abrindo seu próprio escritório e por aí vai. Isso exige dedicação. Você precisa gostar de advocacia e estar realmente empenhado, porque ter a faculdade não é garantia de nada. A faculdade é um conhecimento teórico, vamos dizer assim. Em outras áreas é a mesma coisa. A gente precisa buscar conhecimento teórico, entender como é que funciona toda a teoria e também dar um jeito de colocar isso em prática. Foi o que eu fiz depois de uns anos. O outro lado da moeda ali, você não vai focar só no técnico, na parte técnica da sua profissão, mas você já vai começar a aprender sobre vendas e marketing e também desenvolvimento pessoal, independente da área que você vai seguir. Por quê? Qualquer coisa que você faz hoje em dia, você vai vender alguma ideia para alguém, seja dentro de uma empresa, seja na sua própria casa, seja nos seus relacionamentos amorosos, você está vendendo alguma coisa para alguém. Outra coisa é você ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que está disposta a desenvolver do lado das outras e ajudar realmente as outras. Aí entra o desenvolvimento pessoal. Isso é uma coisa que você tem que fazer sempre, se você não quiser ter essa insegurança. Conhecimento é a única coisa que o pessoal não te tira. Se você perder todo o seu dinheiro, perder casa, perder tudo, você tem o aprendizado que você teve daquela situação. E só o conhecimento é o que realmente vai fazer
você conseguir tudo de volta ou você mudar de vida. Mas também eu vou deixar um aviso aqui, não precisa ter ansiedade de fazer tudo isso para amanhã, porque a vida ela tem seu tempo, tem seu ritmo, vai fazendo, vai se transformando, um pouquinho de cada dia. Na hora que você vai ver, você já está mais confiante, mais seguro do que você quer, mais seguro de quem você é, e isso é muito bom. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Abraço!